agradável, na oportunidade muito grande de mais uma vez receber uma companheira, uma amiga já de longa data aqui da nossa região. Nós vamos depois apresentá-la, aliás, eu vou pedir depois para o Davi apresentá-la para vocês, que ele a conhece de maneira mais íntima até do que eu. Nós vamos com os nossos recados primeiro, lembrar sempre que a casa divulga e sempre procura proporcionar a todos o incentivo para que estudem conosco. A casa apresenta 4 dias de estudos abertos ao público, iniciando-se na quinta-feira com o Livro dos Espíritos, das 8 às 9 da noite. É sempre uma continuidade do livro, com perguntas e respostas aí da primeira obra codificada, organizada por Kardec. Na sexta-feira, o estudo das obras de Emmanuel, que há mais ou menos um mês iniciou-se com o livro 50 anos depois. No sábado, nós temos o Espírito em Foco, das 9 às 10 da manhã, que é um estudo realizado a partir das obras de Joana de Ângeles, sempre com cunho psicológico, é uma verdadeira aula de autoconhecimento. No domingo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das 9 às 10 também, que é o estudo da parte moral da obra de Kardec, embasada então no Evangelho do Cristo. E também no domingo nós temos o estudo da mocidade, que é das 10 às 11 da manhã, divulgando e convidando sempre os jovens a partir de 13 anos para conhecer essa atividade do encontro aí da nossa mocidade. Lembrar que a nossa campanha Alta de Souza vai realizar em junho um outro bazar beneficente, e eles estão informando, então, quem quiser fazer alguma doação de agasalhos usados ou de cobertores usados, podem encaminhar aqui para casa, porque aproveitando aí a entrada do outono e inverno, se faz mais necessário, então, esse tipo de doação. Lembrar que nesse mês nós teremos uma atividade também especial, que é no dia 26 de maio, uma palestra no sábado de manhã, que não é um horário usual para nós, mas nós nos adequamos para aproveitar a oportunidade de receber aqui em Jales e aqui na casa o presidente da Federação Espírita Brasileira, o Sr. Jorge Godinho. Ele fará uma palestra aqui no sábado pela manhã, às 9, né, Davi? Às 9 horas da manhã. E devido ao fato dele estar aqui nesse dia e termos também uma programação na parte da tarde com os trabalhadores espíritas, nós não teremos o nosso jantar, que seria nessa data, no dia 26. Então o jantar foi antecipado para o dia 19, uma semana antes. Os trabalhadores já estão com os ingressos, quem quiser colaborar conosco, esse mês nós temos então também um jantar aqui para manter as despesas da casa. Esses eram os nossos recados. Nós vamos ter a leitura da mensagem pela Luzia, depois o Luiz Antônio fará para nós a prece inicial, e depois em seguida o Davi fala um pouquinho da nossa amiga Ana Jaicy Guimarães, da cidade do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Removendo obsessões. Existem 10 atitudes positivas contra o domínio da obsessão, a saber: confiança em Deus e em si próprio, consciência tranquila, oração, dever cumprido, paciência, trabalho incessante, servir ao próximo, simpatia e benevolência para com os outros. Estudo recomeça a reconstrução do próprio equilíbrio, quantas vezes se fizeres necessária. Há 10 atitudes negativas que agradam qualquer processo de perturbação espiritual, como sejam dúvida, complexo de culpa, indiferença, irresponsabilidade, irritação, ociosidade e egoísmo, isolamento, ignorância, queixa contínua. Acomodar-se a qualquer das situações referidas depende da escolha de cada um. No entanto, ao enunciar semelhantes conceitos, temos em mira simplesmente recordar a palavra de Allan Kardec no item 4 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando adverte: não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vem unificando, mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ele conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha, afasta-as tu mesmo. Albino Teixeira,
O médium é Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. Vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento para o plano maior, buscando a figura meiga de Jesus e agradecer primeiramente, Senhor, pela oportunidade de estarmos encarnados e pela oportunidade de estarmos juntos entre irmãos para aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Doutrina essa que nos conduz, que nos orienta, que é a bússola de nossas vidas, Senhor, e que nos faz refletir sobre alguns conceitos equivocados sobre a vida e nos permite, através dos ensinamentos sublimes, colocar em prática, principalmente na relação do dia a dia com os nossos irmãos aqui na Terra. Agradecemos a todas as oportunidades que temos, Senhor, pelo dom da vida e principalmente por termos a oportunidade de uma aprendizagem tão sublime. Agradecemos a oportunidade de receber a nossa irmã Jaicy. Envolva, Senhor, que ela possa manter sempre o pensamento unido com os propósitos do Cristo e também abençoe a sua vida, aos seus familiares e que ela possa fazer um bom retorno à sua cidade. Agradecemos também a Maria Dolores, nossa benfeitora, que nos inspira, que nos intui, que está sempre em nossos corações. Por isso rogamos, se conosco, Senhor, nos dê força, fé, perseverança em todos os momentos de nossa existência. Obrigado, Jesus, que assim seja. Nós gostaríamos de fazer uma apresentação breve, né, para não nos alongarmos, para ouvirmos a Ana. A Ana é um coração querido, que está conosco na região há longa data, é oradora falando no Brasil, no exterior, né? É um coração que tem dedicado a sua vida à doutrina espírita e à sua divulgação. Trabalhadora e fundadora também, né, do Caminho da Esperança do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, um grupo que inspirou a fundação de grupos aqui na nossa região também. Ela é anfitriã do trabalho chamado Feirão Espírita do Rio de Janeiro, em prol da Mansão do Caminho, de Divaldo Franco, que há muitos anos é realizado naquela cidade, congratulando aí, confraternizando os espíritos do Brasil e do exterior, que levam produtos lá para serem vendidos, e o benefício é revertido para a Mansão do Caminho. E a Ana que organiza todo esse trabalho com a sua equipe, né, fazendo com que essa atividade surta um efeito positivo. Então, que ela seja bem-vinda aos nossos corações nesta noite. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Na lousa do coração, cujo giz é o sentimento, cujo escrevente é o espírito, eu vi num deslumbramento um lindo nome gravado, de 4 letras formado e irradiando esplendor. Uma palavra que encerra toda a beleza da terra. Essa palavra era amor. A mim mesmo perguntei, estupefata que estava: quem me trouxe aquela lousa? Quem pôs o que ali se achava? Foste tu, uma voz me diz, e tu mesmo tens o giz que essa palavra escreveu. O que aí está escrito, e que te parece um mito, é um simples produto teu. Amor? Mas isso é mentira. A minha mente delira numa visão fantasista, mas a voz, num tom conciso, diz: filho, já tens juízo, já não és materialista. Despertaste para a vida, crês na alma, crês em Deus. Esse pensamento encerra todos os horizontes teus. A visão do teu passado é que te faz perturbado e criva-te a alma de dor, perturbando o pensamento com falsos ensinamentos. Tu negaste o próprio amor.
Esse é um trecho de um poema de José Soares Cardoso. E fala exatamente dessa temática que é tão comum em nossas vidas, em nossas conversações, nos nossos sentimentos, em tudo que nos anima. A palavra amor está muito bem acondicionada. Todavia, se pararmos um pouquinho para perguntar o que é o amor, quantas pessoas estariam aptas a responder essa pergunta que é tão simples? O que é o amor, afinal de contas? Então, nós veríamos que dificilmente alguém daria uma definição exata do que seja o amor. Os Espíritos dizem: Deus é amor. Se eles dizem que Deus é amor, a conclusão mais lógica a que poderíamos chegar é que a gente não conhece o amor. Porque nós não conhecemos Deus. Nós percebemos a atuação de Deus através das coisas que nos cercam. Então, tudo que nos cerca seria um reflexo de Deus, ou um reflexo do amor, mas não daria para que nós concluíssemos do que seja o amor. Mas isso não quer dizer que a gente não fale a respeito do assunto, e que não acreditemos que sintamos essa coisa tão extraordinária que seja o amor. Mas isto é uma questão de ilações, de ficarmos matutando para chegarmos a uma conclusão lógica, porque normalmente as pessoas nos pedem para falar sobre o amor. É nosso dever, nossa obrigação, atender aos convites e aos temas que são propostos. Todavia, como é que a gente vai falar de uma coisa que não se conhece? Como é que vamos falar de algo que não sabemos o que é? Então, procurar o amor, talvez seja uma das razões de estarmos passando pelas fieiras das reencarnações, saindo de um princípio inteligente para chegarmos à atualidade sendo os seres inteligentes da criação. Então temos que usar essa inteligência, porque também ela precisa ser trabalhada, também ela precisa ser ampliada para que captemos melhormente as razões que nos levam a entrar nesta vida, sair dela e depois retornar N vezes, até adquirirmos a tão sonhada evolução. Até chegarmos ao ápice, chegaremos um dia da evolução. Mas, para que entendamos devidamente alguma coisa, é preciso entrar no cerne dessa alguma coisa. Não é o que se pode fazer a respeito do amor. E tamanha é a complicação do entendimento dessa palavra, que as pessoas resolveram fragmentá-la. Então, ao invés de amor na sua totalidade, que a gente não entende, resolvemos partir em vários pedaços, porque parece que assim fica mais fácil da gente entender. É como se faz numa escola de medicina, uma aula de anatomia, corta-se os pedaços para que os alunos vão entendendo os pedaços da organização fisiológica do ser humano. Então, fragmentaram também o amor. E resolvemos apresentá-lo como amor fraterno, aquele que nós sentimos pelos nossos irmãos. Amor paterno, aquele que a gente sente pelos filhos. Como se a gente pudesse dividir uma coisa chamada sentimento. Será que eu posso sentir amor maternal
pelos meus filhos e não sentir amor fraternal pelos meus irmãos? Haveria possibilidade disso? Como é que eu posso conviver com um aspecto da mesma coisa sem que o outro aspecto esteja em mim? Então nós fomos criando amor materno, amor fraterno, amor paterno, a mortadela, a mordaça e um monte de amor que foram as várias divisões que fizemos. Mas quando a gente começa a observar a vida, nós vamos ver que essa forma de analisar também não preenche as necessidades da alma. Muito cedo, logo que fui para o Rio de Janeiro, eu fui convidada por Dona Idalinda Aguiar para falar no presídio. Então, eu não conhecia um presídio por dentro. Na verdade, nem por fora também. Então, era a primeira vez que eu ia adentrar um presídio de alta periculosidade. Eu não tinha noção do que iria encontrar. Mas a Dona Idalinda era uma senhora forte, grande. E ela, quando nós chegamos, ela disse: você fica atrás de mim e me acompanhe. Não pare, não converse, não fale nada. Olha, portanto, não, que eu fiquei assim meio perdida. Falei, Jesus... Mas quando eu entrei, eu fui entendendo. Os presídios, de vez em quando, deveriam ser abertos ao público. As pessoas deveriam visitar, de vez em quando, um presídio. Principalmente os adolescentes e os jovens. Para ter uma noção do que seja um presídio. Por dentro. A quantidade de criaturas dentro de um cubículo, onde para dormir é preciso que alguns se deitem e que outros fiquem em pé, esperando a vez. Aí quando aquele dorme um período, levanta, fica em pé, para o outro deitar-se no chão. Deveriam ver como é que fica numa promiscuidade terrível. Num sofrimento angustiante. E então eu entendi por que ela disse para eu ficar perto dela. Passando pelos corredores, eles estendiam as mãos para nos tocar, para segurar. Eu não acredito que houvesse ali uma intenção maldosa, mas a necessidade de se tocar em alguém que seja livre, que tenha liberdade de caminhar, de andar. Então foi a primeira experiência mais chocante da minha vida. Eu já tinha feito uma série de coisas, lavado feridas, cheia de vermes, já tinha visto tanto tipo de enfermidade, de sofrimento, de angústia, mas aquela foi a maior experiência chocante na minha vida. Então foi a primeira vez. Depois retornei várias vezes. E dizia a Dona Idalinda, com o tempo você vai se acostumando. Não acostuma. Acostumar em ver seres humanos tratados pior que animais, porque os animais, de alguma sorte, as pessoas lidam com eles. Mas com presidiários. Depois fui convidada a falar num outro presídio na cidade de Niterói, para jovens de 18 a 25 anos, que estavam presos de forma semiaberta. Durante o dia podiam sair, e às 18 horas retornam para o local. E a nossa palestra seria mais ou menos 19 horas, quando eles estariam retornando. Quando chegamos, um grupo de pessoas, umas 10 pessoas, pouco mais, pouco menos, entramos e nos levaram para o refeitório. Onde não tinha uma mesa igual a esta.
Eram mesas redondas de alvenaria, que a gente olhava e não tinha coragem de chegar perto. Tamanha imundície. E eu fiquei ali olhando, falei, meu Deus, o ser humano come aqui. E isso não foi o bastante. Logo, os visitantes noturnos começaram a chegar. Uns baratões desse tamanho, que eu falei, se continuar isso aqui, eu vou sair daqui, porque eu tenho medo de barata. E era uma quantidade, meu Deus, elas saíam de todo canto. E, de repente, os ratinhos também resolveram. Acho que eles estão tão acostumados a sair por ali, que nem se aborreciam com a presença da gente. Eu falei, meu Deus, aqui que eles se alimentam. Tomam o café da manhã e o jantar. Então, eles começaram a chegar, os presos, moços. E eu olhava para aqueles quase meninos e pensava, meu Deus, o que é que eu vou falar para eles? O que é que eu vou dizer? E eles foram chegando, até que chegou o momento, fizemos a oração e me passaram a palavra. Mas eu, sinceramente, não sabia o que é que eu ia dizer. Eu, que sou livre, que posso entrar e sair quando bem entender, falar para aquelas criaturas cuja liberdade é complicada. Então eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eles estavam assim, em círculo, semicírculo, e eu fui, me aproximei, apesar dos guardas proibirem, mas eu me aproximei e apertei a mão de um. Como vai? Como vai? Aí teve um que não queria estender a mão. Aí eu peguei o braço dele, puxei a mão, falei, como vai você? Aperta minha mão. Aperta como amigo, não como político. Político aperta a mão assim, sem apertar direito, mas apertar a mão assim. E fui apertando a mão. Até que um moço começou a chorar. E eu então o abracei. E ele disse, quanto tempo ninguém aperta minha mão. Que afinal de contas, eu sou um bandido. Oh, meu Deus! Então nós estamos num mundo complicado ainda para se falar de amor. Porque o amor, quando ele se derramar, vai ser como uma chuva que vai alcançar todos os lugares e todas as criaturas. Mas isso que chove aqui, não chove ali, que derrama aqui, mas não derrama ali, isso que alcança ali e não alcança aqui, é muito complicado de nós pensarmos. Então nós vivemos impulsionados por vários sentimentos, de solidariedade, de um pouco de respeito humano, de fraternidade, de carinho, de amabilidade, mas amor é o somatório de muitas outras coisas. E no mundo onde haja presídios, no mundo onde haja orfanatos, no mundo onde haja asilo de velhos, no mundo onde haja casas, abrigos, nesse mundo ainda não existe amor. Estamos trabalhando para isso. Em certa ocasião eu fui convidada para falar em Água Santa. Só o nome, que o presídio de lá não tem nada de santo. Terrível também. Eu não gostava de ir aos presídios, simplesmente porque eu não sabia o que eu ia falar para aquelas pessoas que estavam ali. Mas o convite vinha e eu nunca disse não. Mas eu comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu vou falar? Vou falar sobre amor com umas pessoas que não sabem o que é isso, que estão tão distanciados disso, Mas eu fui pensando, e caminhando pelas ruas lá do Rio de Janeiro, e pensando, aí estava numa praça,
arborizada, verão, as cigarras cantando, tudo muito lindo, pássaros voando, crianças brincando. Eu comecei a me sentir empolgada com toda aquela vida que estava em torno, as árvores frondosas, ninhos de pássaros. E, de repente, eu vi um casal caminhando, lindo. Ele, muito jovem, imberbe ainda, alto, e ela de longos cabelos que chegavam à altura dos quadris, mão nas mãos, olhos nos olhos, e os dois caminhavam. E eu me encantei. Acho a juventude linda, principalmente a juventude que sabe ou que aprendeu a se gostar de uma maneira pura e boa, que dá aos olhos esse brilho singular, diferenciado, que dá à face da menina essa coloração feita de pudor, feita de pureza, feita de harmonia, e dá ao jovem essa sensação de proteção, uma ternura que, infelizmente, vai desaparecendo ao longo das loucuras que os homens vão implantando na terra. Mas eu os vi caminhando e me encantei, e parei diante deles. Primeiro eles se assustaram, e eu sorri, e eles sorriram também. Aí eu me apaixonei, falei, oh meu Deus, a minha santa juventude que já estava indo embora. E eu perguntei ao rapaz, meu filho, o que é o amor? Ele se enrolou todo, ficou vermelho e disse, amor, o que é amor? Olhou para a menina, ela também olhou para ele, os dois sorriram e responderam quase ao mesmo tempo. É essa coisa que a gente tem aqui dentro, essa coisa boa, que faz a gente entrelaçar os dedos e entregar a alma nesse aperto de mão. Amor. E ele levantou a mão e segurou os cabelos da namorada. É essa ternura que faz com que a gente acarinhe o outro, entregando a alma nesse movimento. Amor é esse olhos nos olhos que faz o coração bater mais depressa e dá um desejo que a gente não sabe exatamente o que é, mas uma vontade de sorrir, de sonhar, de cantar. Amor é tudo isso. E eu fiquei tão feliz, falei, meu Deus, eu encontrei o amor, porque eles estavam tão lindos e tão apaixonados. E eu então me despedi, continuei caminhando e pensando no meu lar, nos meus filhos, no meu marido, pensando nessa ternura que o casamento vai deixando para trás, que a gente vai esquecendo nas dificuldades do cotidiano e não cultiva mais esse olhos nos olhos, mão nas mãos. E eu pensei, será que o casamento mata o amor? Ou é a gente que não tem o amor e no casamento vai se esquecendo dessa ternura que vai se tornando antiga e chã, que a gente vai deixando de lado até o momento que alguém surge na nossa vida e o coração começa a bater num ritmo de tarantela. Mas eu fui caminhando e pensando no amor e pensando em chegar em casa e pegar na mão do meu marido e sentir novamente aquela ternura a que se referira o garoto. Mas então alguém me chamou pelo nome e eu me voltei e me defrontei com uma conhecida que eu não via há algum tempo. Havia se casado mais ou menos uns 5 anos. E nós tínhamos estado no seu matrimônio. E eu então me voltei sorrindo, feliz de tê-lo encontrado, quando percebi que os olhos estavam vermelhos. Os lábios estavam trêmulos. E a mão que segurou a minha mão estava muito fria. E eu disse, oh, minha filha, o que está acontecendo? E ela disse, acabou. E, o quê?
o casamento acabou. Mas como? Tão pouco tempo. Tão pouco tempo. E uma filhinha tão nova. Mas ele me disse esta manhã que está apaixonado por outra. E que deseja iniciar uma nova vida em outra companhia. Eu chorei, eu supliquei, eu pedi. Falei do meu amor, mas o dele havia acabado. E ele se foi. Eu a abracei. Algumas palavras, que são palavras, o que vai se dizer a alguém que está com o coração partido? E me fui pensando. Então esse amor daqueles 2 meninos, aqueles 2 jovens, era tudo fantasia, mentira. Que depois de algum tempo, depois de se apresentar diante de um altar, ou diante de um juiz, vai se esfumando e vai desaparecendo e acaba. Oh meu Deus, então o amor é como farinha que se joga ao vento e ela se espalha toda e depois não se pode juntar. E eu pensei, então não encontrei o amor. Mas continuei caminhando, pensando nos 2 jovens, na jovenzinha que chorava a perda do casamento. E pensando em tudo isso, pensei no meu próprio casamento. E pensei da necessidade de mantê-lo, da necessidade de dar ao meu marido um pouco mais do que ele oferecia até então, para ver se pensamento voa, vai longe, faz um revoluteamento como se uma brisa forte o impulsionasse e coloca na alma da gente o agridoce de alguma coisa que não se sabe definir. E caminhando, pensando, eu vi uma jovem que vinha caminhando, trazendo nos braços uma trouxinha de pano. Mas aquilo estava tão aconchegado ao peito, que eu tive que sorrir, mesmo diante da tristeza que o último encontro havia colocado em meu peito. Olhei para ela e ela me sorriu. E eu criei coragem e me aproximei. Eu falei, estou fazendo uma enquete, fazendo uma busca. E posso lhe perguntar? Ela disse, pois não. O que é o amor para você? Ah, ela sorriu, pegou a mão e afastou um pouquinho, um pedaço de tecido que estava sobre o embrulho que trazia nos braços, e uma carinha diminuta apareceu. Ela falou, amor é isto, essa ternura imensa que transborda cada vez que eu olho para o meu filho, e eu sinto que de dentro de mim se derrama alguma coisa que eu não sei definir, mas que eu acredito que seja amor. Isto que a maternidade coloca na alma da gente, esse sentido de proteção e de ternura, que nada no mundo pode superar, isso é amor. E eu disse, maternidade, amor materno. E na mesma hora eu senti no peito essa coisa boa, vendo na tela da imaginação os 4 rostinhos que eu havia posto no mundo, os meus filhos. E pensei, realmente, isto é amor. Isto é o amor. Eu não preciso mais procurar, já encontrei. Porque mãe é mãe em qualquer quadrante da terra. Em qualquer lugar, mãe será sempre mãe. Não importa a situação financeira, não importa a situação social, não importa a cor, não importa nada. Mãe é mãe. Concordam comigo? Vão discordar daqui a pouco. Continuei caminhando, dentro da alma cantava uma sinfonia de descoberta.
Até que alguém me puxou a roupa. Puxou. E eu olhei, uma mãozinha suja segurava o meu vestido. Eu me voltei e ali estava um cidadão, desses cidadãos do mundo, pés descalços, perninhas imundas, barriga crescida, bracinhos finos, cara suja, cabelos desgrenhados, empoeirados, um sorriso largo, onde faltavam 2 dentes na frente, demonstrando a pouca idade que tinha aquele cidadão. 2 olhos cor de azeviche, que sorriam, mas não sorriam para mim. Eles estavam sorrindo para a vitrine, onde um pedaço de bolo parecia fazer assim ao estômago do menino. E ele falou: oi, tia, dá um pedaço de bolo para mim? Eu disse: sim, posso dar, sim. Quantos anos você tem? Ih, tia, a gente não sabe não, uns 8 ou 9. Eu diria 7, talvez menos. Uns 8 ou 9. Sei não, tia. Vai dar o pedaço de bolo? Vou dar sim. Onde você mora? Eu, tia, eu moro pela aí. Qualquer lugar. Debaixo da marquise, nos degraus. Onde tiver um pouquinho de proteção, a gente dorme, a gente fica. Então, eu moro aí. Eu disse: mas, meu filho, você é tão pequenino ainda. E tia, você está conversando, vai dar o bolo ou não vai? Vou dar o bolo, sim. Mas, e o seu pai? Você não tem pai? Tia, pobre tem pai? Eu disse: eu não sei, deveria. Ih, tia, pobre não tem pai. Conheço um monte de menino que nem que eu, assim, que não tem pai, não. Eu falei: meu filho, os homens estão complicados mesmo. Vão fazendo filhos e soltando pelo mundo. Depois vão recolher todos eles através da reencarnação. Bem, mas isso é problema de Deus. E, irmão, você tem? Ah, irmão tem. Bastante, tia. Um monte. E onde você morava? Lá no Borel. Lá no Borel. Não sei por que eu encontro tanta gente que morava no Borel. E sua mãe, filho? Você tem mãe? Ah, mãe tem. Mãe tem. Mas a mãe, a gente morava lá, num barraco pequeno. E tinha muita gente. Aí um dia a mãe chegou e falou assim: não dá mais. Pode ir todo mundo para a rua, que eu não quero mais saber de ninguém aqui dentro. Não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem nada. Então cada um vai cuidar da sua vida. Eu sou o mais pequeno dos filhos da minha mãe. Então a gente saiu. Pela rua, um pouquinho fiquei com os irmãos, depois os irmãos foram para um lado, os irmãos foram para o outro, aí um pouquinho eu fiquei sozinho. Eu falei: e você nunca mais viu sua mãe? Não. Um dia eu voltei no barraco, mas ela não estava mais. Não sei. Vai dar o bolo, tia? Eu falei: meu filho, e você sente falta da sua mãe? Aí os olhos ficaram marejados. Às vezes, quando a noite está fria, às vezes, quando sopra um vento forte, a gente sente saudade de mãe. A gente sente vontade de mãe. Mas se a gente não tem, né, tia?
A gente pede bolo para os outros. Vai dar um bolo? Comprei um pedaço de bolo e mais um pastel. Coloquei naquelas mãos sujas e saí pensando. Então, amor de mãe não é essa coisa toda que eu estava pensando. É sujeito a chuvas e trovoadas. Existe aqui, mas não existe ali. Floresce aqui e emurchece ali. Perfuma aqui. Pensei voltar para casa e olhar os meus filhos e pedir a Deus para que o meu carinho por eles, já que eu não pensava mais em amor, que não acabasse nunca, que nunca murchasse como velhas flores jogadas no lixo. Então passei em frente de uma igreja e pensei, talvez o amor esteja aqui. Entrei na grande nave que estava vazia, apenas alguém sentado na primeira fileira. Fui até lá, um padre, já de face marcada pelo tempo, um olhar triste pousado na Madonna que estava no altar-mor. Uma imagem linda. Eu me sentei ao lado dele e perguntei, padre, ele quase se assustou, estava tão absorto. Padre, eu estou procurando entender uma coisa. Padre, o que é o amor? O amor foi uma coisa que estimulou a minha vida, que me impulsionou a entrar num seminário e me tornar padre. E eu sonhei que esse amor iria tomar conta da minha vida, e que Deus iria colocar a mão sobre a minha cabeça, e eu iria modificar o mundo através da fé. Entrei muito jovem, ganhei de presente a minha primeira igreja. Minha filha, difícil lidar com as pessoas. E os anos foram passando, e o desgosto foi tomando conta do meu coração, quando eu vi que não era tão simples ser pastor, não era tão simples dirigir as ovelhas de Jesus, que não era tão simples colocar amor no coração das criaturas, que não era tão simples despertá-los para o amor de Deus. E então, o tempo foi passando, nevando os meus cabelos e marcando a minha face. E agora mesmo, sentado diante da mãe de Jesus, eu pergunto a ela, afinal de contas, para que serviu a minha vida? Só que ela não responde. E eu descobri que as imagens que eu pensei que amava eram todas frias e mortas, e nunca me responderam nada. Amor, eu não sei o que é. Vá procurar, e se achar um dia, volte para me contar. Amor, onde encontrar o amor? Eu sempre amei os poemas, adoro poemas, até tentei ser poetisa, falhei, mas o sonho continua. Então eu perguntei ao poeta, o que é o amor? O amor. O amor é essa coisa linda que nasce dentro da gente e faz com que as mãos escrevam e as palavras venham como um jardim florido, salpicado de flores coloridas, onde os pássaros voejam e no seu cântico exalçam a presença de Deus. O amor, minha filha, tudo isso são palavras. Palavras não significa nada. Passei a minha vida toda escrevendo poemas,
falando de amor, mas aqui dentro nunca senti. A gente vai de tropeço em tropeço. Aí procurei um escritor, romancista. Li tantos romances que ele havia escrito e perguntei a ele o que é o amor. É uma cachoeira gigantesca, maior que os Paulo Afonso, maior que Iguaçu, maior que Niágara. É uma catadupa gigantesca de águas verdes tombando sobre as pedras, causando um lençol de espuma brilhante que refletem a luz do sol. É a mata virgem, colorida de nuances de verde, onde os animais, maiores e menores, conseguem sobreviver através das mãos poderosas de Deus. Ah, minha filha, o amor. Eu sei lá. Nunca soube o que era, não, nunca senti. As poucas vezes que eu imaginei que tivesse encontrado, deu tudo errado. Sofri bastante. Amor é um negócio que entra aqui dentro e faz a gente chorar e faz a gente sofrer. Quando você pensa que está no auge, ele te derruba, te joga no chão. Então é uma coisa trágica, talvez até cômica também. E eu resolvi ir embora. Falei, meu Deus do céu, quanto mais eu procuro, mais eu me enrolo na coisa, na complicação toda. Eu vou procurar um outro tema para poder falar. Fui para casa pensando nos meus filhos, no meu lar, na minha vida. E no encanto maior da minha vida, Jesus. Me apaixonei por Ele ainda menina. E continuo apaixonada até hoje. O amor não acaba. E eu pensei, mas isto é amor? Essa coisa aqui dentro, que quando eu estou falando a respeito dele, me faz sorrir e chorar. Me faz ir aos píncaros mais altos e descer às furnas mais baixas para sofrer com eles a dor do desamor. Chegando em casa, o Evangelho trazendo Jesus à nossa vida, aos nossos corações. A voz de Jesus vindo do passado, de quebrada em quebrada, para dizer, sim, amar a Deus sobre todas as coisas, eis o primeiro mandamento, e ao próximo, como a si mesmo, eis o segundo, tão gigantesco quanto o primeiro, amar o próximo. E eu disse, Senhor, amar a Deus até a gente tenta, não consegue porque não conhece, mas faz força. Mas ao próximo, Senhor, é tão complicado isso. O próximo nos magoa, o próximo nos maltrata, o próximo nos abandona, calunia. Como é que podemos amar o próximo? Não dá. E então a voz dele vem do passado, de quebrada em quebrada, para chegar aos ouvidos que não estejam moucos, aos ouvidos de alguém que possa ouvir, que tenha ouvidos de ouvir. Então a voz trêmula daquele jovem crucificado volta do passado e ressoa nos ouvidos. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E então pensei, eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos ainda o que fazemos. Ele nos amou de tal maneira que nos deu a sua vida. E a colocou inteirinha nessa frase. Perdoa, porque eles
que estão aqui, que me apedrejaram, chicotearam, insultaram, maltrataram. Eles não sabem o que fazem. E eu disse: oh, meu Senhor Jesus, nós não sabemos ainda. Realmente estamos muito mais próximos do átomo que do arcanjo, que também começou pelo átomo. E o seu amor pediu ao Pai e Ele nos enviou o Consolador. Esse que está conosco, esse Consolador que me convida a ir aos presídios, falar àqueles homens que não têm nada, para doar da minha alma, que também não tem nada, para que eu ofereça do teu evangelho que tem tudo, para preencher o nada das nossas almas. Ó Senhor, quanta vez nos convidaste à mansuetude, dizendo que os mansos possuiriam a terra. A voz ressoa há 2000 anos, e a mansuetude, Senhor, é apenas uma palavra, porque os homens se tornam cada vez mais ferozes, cada vez mais complicados e difíceis, e o ser humano cada vez mais se afasta um dos outros por temor. No passado, mestre, estávamos caminhando por uma rua deserta e ouvíamos um tropel. Voltávamos para ver o que era. Era um homem, uma mulher, e a gente continuava caminhando tranquilo. Hoje, ouvimos um tropel e nos voltamos. Ah, é um cavalo ou é um boi, então a gente caminha tranquilo. Mas se olha para trás e vê que é um ser humano, o coração já começa a bater mais depressa, porque esse ser humano pode ser uma fera ambulante, que vai nos agredir, que vai nos atacar. O mundo se convulsionou, Senhor. Como podemos trabalhar a mansuetude em nós, se precisamos ser agressivos e fortes para nos defender? E ele diz que os mansos possuirão a terra. A gente não acredita, mas então uma voz dúlcida vem do passado. Francesco Bernardone, manso, conquistou a terra, porque onde quer que se vá, no quadrante norte, sul, leste, oeste, você vai ouvir falar de Francesco Bernardone, o pobrezinho de Assis. Ele conquistou a terra. Francisco Cândido Xavier. O Zico falou que quando chegou ao Japão, a primeira coisa que perguntaram, Zico, um ex-jogador do Flamengo, a primeira coisa que perguntaram a ele: conhece Chico Xavier? E ele ficou assombrado. Brasileiro, não conhecia Chico Xavier pessoalmente. E lá no Japão, alguém pergunta: conhece Chico Xavier? Conhecida no Japão. Depois perguntaram: conhece Pelé? Pelé ele conhecia. Chico Xavier não. Francisco Cândido Xavier, nome conhecido em vários quadrantes da terra. Um homem simples, do interior de Minas Gerais. Os mansos possuirão a terra. Divaldo Pereira Franco, 90 anos, e ainda agredido pelos seus pares, caluniado, apedrejado, não com calhaus, mas com palavras. Nós estamos num mundo de provas e de expiações. Um mundo onde o mal prepondera, mas um mundo onde você
espírita, meu irmão, deve começar a abrir a mente para entender os objetivos da reencarnação. Evolução. E essa evolução deve ser marcada pela nossa transformação, onde quer que estejamos, na situação que formos convocados, ali deve estar o primado da nossa modificação, principalmente no reduto do lar, onde hoje o mundo está mais carente de fraternidade, de respeito humano. Essa juventude que sai da escola como se fosse um bando de loucos, que quando abrem a boca, deixa arrepiada. Eu digo isso porque eu moro perto de uma escola pública, e meio-dia é a hora que eles passam. Não são crianças. É um bando de loucos, dizendo palavrões, brigando, que de vez em quando tem que abrir o portão e puxar uma criança para dentro, para que não se estraçalhem lá fora. Isto acontece porque falta mamãe, porque falta principalmente papai, tomando conta, educando. Eu que tive o meu pai, que tanta vez nos deu aquelas palmadas muito carinhosas para corrigir. Quando da boca escapava um nome não muito agradável, e a gente aprendeu a não dizer palavrões. Oh, meu Deus, vamos fazer o caminho de volta, aos idos de papai lendo história para seus filhinhos, aos idos de mamãe cantando músicas de ninar. Mesmo aquelas terríveis que falam do boi da cara preta, para pegar essa menina que tem medo de careta, mesmo que seja essas músicas complicadas, mas que é a voz de mamãe, que é importante no coração dos seus filhos, no coração das crianças, nas lembranças que ficam para nós. E essas mamães e esses papais serão capazes de aplacar essa loucura que parece estar vindo já na alma das crianças, que as torna tão ríspidas e difíceis de tratar. Mas a mamãe vai acalmando, vai tranquilizando, e de repente nós temos adolescentes que estão voltados para as coisas básicas, reais da vida, e não para as drogas e para o alcoolismo. Então, lares onde Jesus possa entrar a qualquer hora do dia e encontrar a vibração da presença paterna e a ternura da presença materna na presença dos filhos que ali se encontram. Nós precisamos de lares, e os espíritas podem fazer esse trabalho. Diz Leon Denis que o futuro do espiritismo está nos corações que verdadeiramente forem voltados para essa doutrina de evolução, essa doutrina de aprendizado, de mudanças, mudanças vitais, mudanças capitais, mudanças reais dentro de nós. Nós temos anseio de ser felizes, mas colocamos a nossa felicidade em bases que não são reais, que não são verdadeiras, que são ilusórias. E diz Satya Sai Baba que o erro maior do ser humano é se abraçar à ilusão e acreditar que ela lhe pode dar felicidade. A felicidade é construção de cada um. Começa no dia a dia, quando você cala uma resposta ríspida, quando você segura a mão para não agredir, quando você diz desculpa por ter errado, ou quando você diz está desculpado, mesmo que alguém não peça desculpas.
quando você resolve que a mudança do mundo está estribada em você. Se você mudar, o mundo muda também. E isto é uma realidade, porque quando existe a mudança em nós, os outros que estão em torno, paulatinamente, vão mudando também. Então a vida é um hino de esperanças, e a esperança maior está no Cristo. O amor existe, sim, nós não o conhecemos ainda, porque ele está fragmentado, não da forma que nós fragmentamos, amor materno, paterno, etc, etc. Não, ele está fragmentado nas virtudes. Cada virtude que nós conquistamos, nós estamos juntando para compor o amor. E o dia que juntarmos todas as virtudes da terra, colocando-as aqui, então nós olharemos o mundo com olhos não de esperança, mas com olhos de realidade. Essa realidade de nos querermos exatamente como o Senhor Jesus pediu que nos querêssemos, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Ah, Senhor Jesus, nós vamos chegar lá, porque aprendemos com o teu coração amantíssimo a dizer Pai Nosso. Por enquanto a gente só fala, mas amanhã a gente vai sentir que o Pai é nosso e que eles são nossos irmãos. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de prosperidade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distantes da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do teu amor, meu Deus. Assim seja. Muito obrigada. Nós agradecemos com muito carinho a mensagem da noite, aqui cantada pela emotividade da Ana, que nos trouxe aí momentos de muita emoção, de muita reflexão. Que ela leve desta casa o carinho que ela já conhece de nossos corações, a alegria de podermos nos encontrar nesta vida bastante cheia de compromissos que a Ana tem. Muito bom recebê-la aqui. A Marleninha, que foi a nossa querida amiga que a trouxe, também a nossa gratidão. Muito sublime, muito bom receber a Ana. Que nós possamos aproveitar para meditar bastante sobre a mensagem apresentada. Hoje nós não teremos o passe individualizado, né? Aquele passe que a gente faz na Câmara de Passe. Nós faremos uma prece e durante todo o momento da palestra, nós somos assistidos pelos Espíritos Venerandos. Recebemos recursos muito valiosos que nos alcançaram, movidos aí pela mensagem que foi entrando no nosso coração, e à medida que a gente vai se sensibilizando, que a gente vai refletindo, campos da nossa alma vão ficando disponíveis para que os venerandos espíritos ajam ali, deixando recursos, envolvendo-nos. Então, nós recebemos bastante nesta noite, né? Então, agora, resta-nos uma prece de gratidão, onde a gente vai agradecer essa oportunidade de termos estado fraternalmente reunidos nesta noite. Que
a gente nunca se prive, né? Porque a gente escolhe tanta coisa nesta vida, mas poucas vezes escolhemos momentos como estes, né? De estarmos juntos, de podermos aproveitar para ouvir uma mensagem, para interiorizar essa mensagem, que é um recurso supremamente valoroso para nós, para todos nós. Com certeza, nenhum de nós vai sair daqui como entrou, carregando no coração uma mensagem, um envolvimento que vai fazer diferença nas nossas vidas e nas nossas decisões. Que a gente possa aproveitar muito esses momentos que as casas espíritas oferecem, para que a gente receba esta luz que a humanidade está carente, né? Esta luz que a humanidade precisa para nos ajudar na evolução e na melhoria de nós mesmos. Então vamos orar, para que a gente coloque então o nosso coração na presença do Cristo, mais uma vez. Nesse momento, enquanto o perfume da mensagem que ainda paira sobre o ambiente, como um eco que provavelmente não nos deixará tão cedo, que nós possamos, enquanto este perfume continua inebriando os nossos sentidos, especialmente a nossa alma, que nós possamos elevar o pensamento, procurar a figura meiga e doce de nosso querido Jesus, para comparecer à sua presença e ali descansar o espírito das muitas refregas, das muitas lutas que temos enfrentado neste mundo. Uma pessoa me disse uma vez: minha vida não é fácil. E eu lhe disse: a minha também não é, a de ninguém é. Estamos no mundo vivenciando desafios para crescer, para nos melhorarmos. E na presença do Cristo nesta noite, desejamos dizer a Ele: amantíssimo Senhor Jesus, a gratidão neste momento envolve o nosso coração e desejamos externá-la de maneira que chegue ao Teu coração amoroso. Nós, Senhor, que temos caminhado desejando deixar para trás todos os princípios que moviam-nos no passado, levando-nos aos escabrosos comportamentos que geraram-nos tantos desconfortos. Queremos, Mestre querido, que esta mensagem faça sentido em nossa alma e possamos, nos dias que se sucederem, darmos um novo rumo à nossa existência, buscando-Te nas menores decisões de nossa vida, na convivência tão necessária, amigo, e tão difícil, mas que necessita de todo o nosso empenho e a nossa vontade. Nós desejamos, Senhor, receber-Te em nosso coração, tanto quanto tem nos recebido no Teu, e não temos percebido. Muito obrigado, Jesus. Estejas conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.